Sim, chegamos! Bola na Fogueira, episódio 7. Pra falar do quê? Pra falar do assunto que o pessoal adora, que principalmente o Thiago Salazar tá louco pra falar aqui desse assunto. Me ligou na sexta-feira, falou, cara, não tem como, tem que falar disso agora, porque na sexta a gente tava com dúvida, né? Do que ia falar, do que ia ser o podcast. A gente tava debatendo qual que ia ser o tema. E aí ele falou, não, tem que ser Thiago Nunes, tem que ser Corinthians. Aí por tudo que aconteceu nesse último final de semana, só pra avisar que a gente tá gravando o podcast, o Bola na Fogueira, depois de toda a confusão que aconteceu no aeroporto. Horas depois. Né? Horas depois daquela confusão toda, então, o podcast virou sobre o Thiago Nunes, sobre o Diego Coelho, sobre o Corinthians, sobre tudo que envolve aí o clube corintiano. Né, Salazar? Fala. É isso aí, para debater sobre esse assunto, a gente trouxe 2 convidados. Eu vou começar pelo convidado de fora, que é da casa. Tomás Rosolino está aqui com a gente, meu ex-parceiro aqui de Gazeta, hoje jornalista do Meu Timão, jornalista do Goal, o cara é um fenômeno, velho. E aí, Tomás? E aí, tudo bom? Fala, Jonas, fala, Vina, fala, Salazar. Vamos aí falar de... Quando me chamaram, o Thiago Nunes ainda era técnico do Corinthians. Pra você ter uma noção do que aconteceu nesses últimos 3 dias, vai ter bastante assunto aqui. E o clima tava mais tranquilinho também. Tá, peraí. Espera eu te apresentar, depois você fala. Desculpa. Bom, Olha lá, a primeira, hein? É o dono. Já anotei a primeira, hein? É o dono do programa. Vai ter volta. Pode apresentar. O Jonas adora dar uma cutucada no ar, né? Eu tenho que me vingar, velho. E aqui com a gente, como vocês viram, o Jonas Campos, repórter da Gazeta Esportiva, da TV Gazeta, setorista do Corinthians. E aí, Jonas, esse Corinthians, hein? Escapei do protesto ontem. Thiago Salazar fez a boa ontem, hein? Tava lá, né? Jonas só pega boa, velho. Com exclusividade. Foi legal. Era muito doido. A gente ir lá no Twitter do Mesa Redonda ontem, via um link do Jonas totalmente tranquilo no Allianz Parque vazio. O Jonas vendo um estádio lá. E do outro posicionando com calma. E na tela do lado, o Salazar, uma confusão, todo mundo correndo, né? Demais. Gente, a gente tentou separar aqui de algum jeito essa questão de Thiago Nunes e protesto e Coelho que assumiu e já perdeu o jogo em si, né? Que o Corinthians perdeu. Vamos começar a falar do Thiago Nunes, começar numa ordem cronológica das coisas. Corinthians acertou, na opinião de vocês, em demitir o Thiago Nunes, não dava mais, perdeu o vestiário. O que vocês acham? Vamos lá, Tomás. Cara, eu acho que acertou pelo trabalho de campo, né? Acho que o Thiago não foi capaz de mostrar alternativas aí. O Corinthians não estava jogando bem, não estava conseguindo resultado e não estava jogando bem, né? Que é o combo do trabalho ruim. Ele, assim, falar de grupo, né? É meio complicado porque o grupo tem muita gente. É difícil falar que os 30 não gostavam dele. Quem tá jogando vai gostar, quem não tá jogando não vai gostar tanto. Pelo que eu sei, os líderes não achavam o Thiago uma pessoa nem nada, gostavam até do trabalho, mas claramente não fluía, assim, né? O Corinthians estava numa espiral de resultado negativo e as coisas não davam certo e que, assim, concluiu-se que era necessária uma mudança. A mudança mais fácil, normalmente, é a saída do técnico. Mas você concorda? Tinha que mudar. Eu concordo. Acho que o Thiago não demonstrou capacidade de lidar com a situação, né? O Thiago montou o esquema bem famoso dele no Atlético Paranaense, usava 2 pontas rápidos e esse era o esquema que ele acredita que era o vencedor. Só que a posição mais fraca do elenco do Corinthians é justamente a das pontas, né? E ele continuava insistindo nisso, né? Você criar, montar, tirar todo mundo da zona de conforto, Fagner, Cássio, Gil, para privilegiar a pior posição do seu elenco, para mim foi um grande erro do Thiago. O Corinthians acertou, Jonas? Eu acho que não. Eu era a favor de uma permanência, pelo menos por um pouco mais de tempo, entre muito mais erros do que acertos desse trabalho do Thiago Nunes. Reconheço isso, acho que ficou devendo, resultados também, principalmente o discurso dele me incomodava muito, acho que tinha um abismo muito grande entre o discurso dele e os resultados que o Corinthians apresentava dentro de campo. Acho que estava começando a entender a grandeza do Corinthians, de um clube de maior expressão, de massa, muito diferente do Atlético Paranaense nesse sentido. Mas diante de uma mudança, de um time que vinha jogando, entre aspas, no mesmo estilo nos últimos 10 anos, eu ainda deixaria um pouquinho mais de tempo para ver se a coisa virava. Eu acho que exige tempo mesmo, é mudança, e acho que o Corinthians cai no imediatismo do futebol brasileiro, mesmo com os resultados e a falta de muita coisa ainda dentro de campo que o Thiago vinha trazendo. Eu tô com o Tomás nessa, e se a gente lembrar que eu queria lembrar que no começo, quando o Thiago Nunes veio, ele era meio uma aposta ainda. Muita gente gostou, né, da contratação, mas ele de fato era uma aposta. Eu até brincava e falava assim, para mim contratar o Renato Gaúcho é uma certeza, pode dar errado, óbvio.
Mas você contrata um técnico na certeza. O Thiago é uma aposta total. Vamos ver, será que ele é, será que não é? E eu fui um defensor na época. Inclusive, eu debatia muito com o Garrafa sobre isso, que o Garrafa é contra desde o começo. E eu debatia, eu falei, não, cara, eu acho que o Corinthians tá certo. Eu acho que o Corinthians tá indo no caminho certo. O cara mostrou qualidade, foi campeão, o time jogava bem. Enfim, acho que é uma boa aposta. Se é pra apostar em alguém, eu apostaria no Thiago, tá? Mas hoje eu concordo com a demissão. Acho que o Corinthians agiu certo, sim. E por quê? Eu entendo que não havia mais perspectiva. O que o Tomás falou, era o combo. Antes, já até falei isso aqui no outro podcast, no começo do ano, o Corinthians chegou a ser eliminado da Libertadores sendo aplaudido em casa. A gente cobre alguns jogos lá na Arena, que a gente via que assim, o time empatou, perdeu, tropeçou, mas, cara, massacrou o adversário. Me parecia uma questão de tempo, de dar liga ali, dele encaixar, era um começo de trabalho, você via, o resultado não tá vindo, mas você tá vendo uma mudança, o time... Mas quando volta da pandemia, ele simplesmente abandona as convicções, muda o sistema tático, acaba sendo incoerente com as entrevistas dele, o que ele falou que não faria, ele passa a fazer, e aí depois as trocas viram uma coisa absurda, assim, ele começa a trocar todo jogo, e a troca do Camacho com o Gabriel, pra mim, é uma coisa assim, um dia joga um dia joga outro, eu acho que na cabeça do jogador o cara fica, então assim, essa falta de perspectiva, de falar, passar jogo, o time não melhora em nada. A relação lá dentro nunca foi das melhores, a gente tem essa informação, nunca foi. Até tem uma falácia aí, perdeu o grupo agora e caiu. Não, isso não existe. A relação dele lá dentro chegou a ser ruim com o dirigente, melhorou, com os jogadores nunca foi também grande coisa, com funcionários também, já ouvi até de segurança falar que não era uma grande situação, mas assim, não foi por isso, assim, uma coisa levou a outra. Se tivesse do mesmo jeito, vamos falar do São Paulo, ninguém gosta, mas ganhando, jogando bem fica. Então a gente chega à conclusão de que a demissão foi por conta de resultado, e não por conta de vestiário, como disseram que ele perdeu na última semana. Acabou, assim, a gota d'água, vamos dizer, né, daquela questão dele ter exposto o Fagner, enfim. Acho que contribuiu, mas não foi determinante. Caiu porque perdeu o grupo. Eu pergunto porque vocês estão lá, né? Então vocês conhecem. Quando a coisa não acontece, qualquer detalhezinho faz a diferença para você tomar uma decisão mais drástica. Agora, até porque, né? Até porque, não querendo atropelar vocês, mas o Andrés veio 2-3 dias antes, uma entrevista pro Benja, eu acho que ele deu, deixou a brecha. E uma entrevista pro Tino Marcos e pro Marcos Uchoa falando que não, vamos manter, e o Andrés vai sair agora, em novembro, então a gente até falou semana passada aqui, eu acho que tem tudo para ficar, né? E 3 dias depois vem a notícia que, né, todo mundo já esperava, né? Até o Thiago Nunes esperava, falou na coletiva lá que alguma hora alguém ia acertar. E isso é informação, não é opinião nossa aqui, né? A gente que cobre o clube lá sabe, assim, essa relação dele lá dentro nunca foi das melhores. Então por isso que a gente fala assim, não é que ele perdeu o grupo porque perdeu o Palmeiras, perdeu o grupo, os caras falaram que não dava mais, a relação tá ruim, então manda embora porque perdeu o grupo. Não foi isso. Ele nunca teve uma relação tão boa lá dentro, e aí além disso, os resultados não estavam vindo. E a perspectiva não era de melhor em nada, não apresentava nada, o clube decidiu pela demissão. Até porque no começo, os jogadores publicamente, o Cássio mais de uma vez, elogiavam com entusiasmo o trabalho do Thiago Nunes. O Cássio falava com... Isso é uma coisa que marcou, que mostra que sim, havia no mínimo um otimismo. O Cássio falou, eu tô até revolucionando a minha forma de jogar futebol, trabalhando mais com os pés. Claro que ainda é uma emoção nesse sentido, mas já tá, né? Tem uma mudança nesse sentido. E contra o Guarani do Paraguai, que foi uma eliminação, entre aspas, drásticas, o Corinthians, se não tem o Pedrinho expulso, acho que é unanimidade que todo mundo ali falou. É por isso que goleada. Acho que a palavra é decepção, Thiago Nunes. Eu tenho usado muito isso. Para mim é uma decepção, porque eu acreditava e eu sentia isso, que os jogadores acreditavam, os dirigentes na época acreditavam, e agora chegamos um momento que eu acho que ninguém mais acreditava. Vocês acham que especificamente na demissão do Thiago Nunes, jogadores como Fagner, Gil, Cássio são consultados? Ou foram consultados? Ou não? É uma decisão da diretoria e tchau e vambora? Não, consultado, assim, perguntar se ele quer, isso não acontece no futebol, né? É o presidente, ele pode ter a percepção dele de que não tá rolando, de que ele não tá, você vê que ele tá incomodado, às vezes uma conversa informal, mas não existe uma consulta falando, tô pensando em decidir o Thiago, o que vocês acham? Eu sou a favor, porque aí você tira o presidente de lá, né? Deixa os caras decidirem quem vai ser o... eu tô perguntando porque tem time que acontece isso, né? Então, eu acho assim, só pegando o cara, eu acho que o melhor jogo do Thiago fez jogo contra o Guarani, na volta da Libertadores, quando ele jogou muito bem, e mais ou menos uns... Contra o Santos foi bem também. Só que era um time do Santos, assim, todo remendado e tal. Foi uma semana antes, mais ou menos, saiu uma matéria do Globoesporte.com, do Cassucci, até um amigo nosso,
falando que o pessoal não tava... Aí foi a história de pedir pra sair do almoço. A tal da cartilha, né? A cartilha e tal. E quando acabou o jogo contra o Guarani, as mesmas pessoas tinham confirmado que ele é meio chato e tal. Falaram, pô, a gente jogou muito hoje, você viu? O Thiago montou o plano direitinho e tal, estamos empolgados. Acho que se continuar desse jeito... Tanto que quando a gente foi jogar com o São Paulo no sábado à noite, depois dessa eliminação, jogou bem, o jogo foi 0-0, mas foi um jogo bem disputado. Ele perdeu 2 gols embaixo da trave. Então os caras estavam animados, mas aí acabou que não deu resultado, sabe? O jogador, ele sente muito, né? Quando tá fazendo um bom efeito no desempenho dele, é bom pro jogador, né? Ele fica um cara mais valorizado. A partir do momento que não tava mais falando, ele falou, caramba, a gente não vai, eu tô ficando exposto aqui, eu tô fugindo da minha zona de conforto para um negócio que não tá dando resultado. E a falta de resultado num clube como o Corinthians tem prazo de validade. Sim. Por isso que ele muda na volta da retomada da pandemia, ele fala, pô, vou dar uma segurada aqui no meu time, né, formar um esquema mais sólido defensivamente. E conseguiu, a coisa foi acontecendo, chegou numa final de Paulistão, jogou da forma mais conservadora possível, vamos dizer assim, contra o Palmeiras na final, horrível, né, de assistir. Mas é complexo, né? O cara tem uma filosofia nova e ao mesmo tempo tem que dar resultado. O Corinthians, a coisa tem que caminhar assim. E o grande ponto que a gente ainda não tocou aqui é que o Tomás até citou, né? Principalmente baseado nesse jogador de profundidade que é tão pedido desde a época do Carille. O Thiago Nunes não tem material humano e o técnico que vier para o Corinthians, pode ser o Guardiola, não vai ter material humano e não vai dar jeito no Corinthians. Mas aí não cabe o repertório do técnico? Ele tem que mudar, né? O Renato Gaúcho, ele tem se tornado para mim um expert nisso. É que ele consegue os títulos, mas quando você vê o elenco, imagina no início do campeonato, quando você vê aquele elenco, ninguém imagina nada, que o Grêmio vai conseguir brigar. E ele tem feito isso por algumas temporadas seguidas. E o elenco, a gente tá até comentando outro dia, nessas mudanças do elenco do Grêmio, eu sinto que ele tá cada vez pior. Ele vem piorando o elenco e você vê o Renato ali mostrando um repertório para se virar com aquilo. Mas apesar de horrível mudar depois da pandemia, trazer o time para trás e chegar numa final do Paulista da forma que foi, não deixa de ser uma mudança de repertório de acordo com o material humano e humanos esses viciados nesse estilo de jogo. Eu concordo. Então ele mudou o repertório dentro do que ele tem. E o que tem que mudar, eu acho, agora, é que um pouco da visão da diretoria do Corinthians. Analisando isso, até uma pergunta que eu coloquei lá embaixo, mas já que a gente tocou no assunto, eu já vou fazer. A diretoria não tem que pensar em um técnico agora pros jogadores, que faça parte, que faça mais, que consiga tirar um pouco mais dos jogadores o que eles têm. Eu concordo com o Jonas quando ele fala que o material humano é ruim. Não é melhor pegar um cara estilo Mano, que é um time mais defensivo? Porque, né, eu penso assim, porque não adianta você contratar, todo mundo tá falando, não, vai lá contrata o Miguel Ángel Ramírez. Não adianta você contratar o cara com esses jogadores, com Everaldo e Mosquito nas pontas. Entendeu? Olha, pode ser que eu tenho minhas dúvidas quanto a isso. Eu acho o seguinte, eu acho que o que não pode é o técnico perder as próprias convicções. O elenco antes da pandemia era muito diferente do atual elenco? Não é, eu acho até que melhorou um pouco, porque o jogo faz uma diferença absurda. E a gente, eu pelo menos vi o Corinthians jogando bem na Arena. Eu vi o Corinthians jogando bem na Arena, jogando bem. Jogou muito bem contra o Santos, jogou muito bem contra o Guarani. Antes da paralisação. Antes da paralisação. Então, assim, o que eu acho que ali tem sim culpa o Thiago, é que quando ele abandona a filosofia dele, aí, na minha opinião, foi pensando na permanência no cargo. Acho que ele pensou, se eu for eliminado hoje contra o Palmeiras, já era, porque o Corinthians corria risco de brigar para não cair dentro do Campeonato Paulista. Tinha 2 vitórias, se não me engano, no Campeonato Paulista. Então, ali ele pensou na sobrevivência. E aí ele abriu mão das convicções. Eu acho que aí faltou para ele maturidade de falar, não vou abrir mão. E aí eu cito o Fernando Diniz. O Fernando Diniz teve uma época que todo mundo dava como certo, bola já na caçapa para rodar, e ele não mudou as convicções. Ele mexeu no elenco, colocou uns moleques na zaga, fez o diabo, mandou o Pato embora, mas ele não mudou as convicções dele. Eu vou jogar assim, eu vou continuar tentando jogar assim, eu vou tentar de outro jeito, com esse cara, com aquele cara, mas eu não. E o que pega para mim do Thiago é isso, é que o Thiago abriu mão. O Thiago simplesmente falou, esqueceu as próprias convicções para jogar de um jeito que, na minha opinião, ele nem rendia bom resultado de desempenho e nem resultado de campo, apesar de conseguir ali umas vitórias ou outras ali no sufoco. Então, antes ele tinha pelo menos o desempenho para falar assim, não, mas olha lá, eu falei com um dirigente na época, quando a gente tinha 12 vitórias no campeonato, eu falei com um dirigente na época que falou assim para mim assim, vocês têm que cobrar os jogadores.
Porque o elenco não é tão ruim assim e não é possível. Se o time tá dando 30 chutes e tomando 1 e perde de 1-0, a culpa é do técnico. Isso aí, um dirigente falando pra mim, assim. A culpa é do técnico, o time dá 30 chutes, toma 1, perde o jogo, a culpa é do técnico. E eu concordo. Eu até falava, não, eu concordo com isso, mas eu tenho que te perguntar, porque o cara, né, só tem 12 vitórias no campeonato. Sim. Então, eu acho que ali ele ainda tinha um argumento de defesa. Só que depois da pandemia, ficou difícil defender o Thiago, você não acha, Tomás? Acho que você devia responder falando, vocês deviam criticar o jogador também, mais do que a gente. Eu acho que, até pegando a carona do Diniz, eu acho que ele trucou exatamente no momento de maior pressão no São Paulo, né? Quando ele perdeu pro Vasco lá, e foi bastante criticado, ele falou, não vai dar, eu preciso mudar essa linha de defesa aqui. Os caras foram a melhor defesa do ano passado, é a única coisa que teoricamente tá dando certo, mas pro meu estilo não dá. Foi lá, botou o Léo Pelé, que era um cara que devia ter jogado 10 jogos desde que chegou ao São Paulo, botou o zagueiro da base e foi com o que ele pensava que era o ideal. E assim, acho admirável. Não acho o Diniz um cara tão perfeito, assim, o cara que mereça todo o hype que ele tem, mas nisso eu falei, caramba, ele trucou, foi lá, deu resultado e tá aí brigando pra, se não ser campeão, tá brigando na parte de cima do Campeonato Brasileiro. O Thiago, cara, assim, pela experiência de cobri-lo, eu achei que ele se envolveu muito pouco com o Corinthians em geral, assim. Acho que é um cara que daqui a alguns anos, pouca gente vai até lembrar que ele passou. Tudo bem, teve pandemia, o time ficou quase 6 meses sem jogar, mas é um cara que você, assim, não via, ele pegou normalmente estádio vazio, o Corinthians totalmente fechado, numa bolha lá no CT, ninguém na entrevista. Nunca foi tão fácil ser técnico do Corinthians. Eu Eu bato nessa tecla. Quando ele vinha com aquelas entrevistas cutucando a imprensa, reclamando que tudo repercute muito, eu falei assim, meu Deus, então realmente ele não está preparado, porque na minha opinião nunca foi tão fácil. É um cara que não se viu ligado à imagem do Corinthians, assim, né? Foi um treinador que passou, acho que isso influencia bastante, né? É difícil de você motivar e chamar a torcida para, caramba, o Thiago Nunes aí era um cara que... E só pegando esse gancho, vocês acham que aqueles meses que ele ficou, que ele não assumiu o Corinthians lá atrás, que ele foi contratado, se eu não me engano, no final de novembro? Isso, ele 2 meses antes, ele podia ter assumido. Ele podia ter... Fez diferença para vocês? Eu acho... Vendo agora, né? Vendo o que aconteceu agora. Fez diferença? Ele poderia ter... Vocês acham que sim? Acho que ele ganharia respeito da torcida. Eu acho que hoje, assim, até sendo engenheiro de obra pronta, considerando que tivemos uma pandemia, ele teria mais vivência de Corinthians, da atmosfera Corinthians dentro do normal do futebol, né? Então, de alguma forma, você fala, ajudaria. Mas ele entraria em 2020 conhecendo boa parte do elenco já. Boa parte do elenco. Ele otimizaria esse tempo de... Deixa eu ver como é que esse joga, característica daquele... não sei, ele falou pra mim, mas eu ouvi, eu tava acompanhando o vídeo, eu tava me informando, mas não sei, ali no treino, eu acho que assim, eu entendo, porque ele treinava um clube naquele mesmo campeonato, e você vai pra outro, que tava 8 jogos sem ganhar, e de repente você tem um insucesso. Eu até entendo, eu acho que ele pensou o seguinte, eu vou começar o ano já pressionado. Teve uma saída... Não quis correr esse risco. Mas ele começou o ano pressionado, né? Por ele não ter assumido, ele começou do mesmo jeito. Mas se ele não vai nem pra Libertadores, ele começa 2020 muito mais pressionado. E eu acho que ele ficou com receio dessa pressão. Eu acho assim... Tem o bônus de ter, mas tem o ônus também, né? Se ele chega, depois que o Corinthians tomou 4-1 do Flamengo, ele assume na segunda-feira, vim aqui, tô dando minha cara a tapa e vamos tentar buscar. Eu acho que ele chama todo mundo Se ele classifica na Libertadores, obviamente tem os dois lados de toda a questão. Quando ele não quer se arriscar, ele também não arrisca ganhar o prestígio, né? A chamar a galera para o trabalho dele. Foi depositado em cima dele a figura, isso até é uma culpa também da imprensa, de certo modo, mas a figura do revolucionário, né? De mudar a filosofia, de mudar... Não sei se é só da imprensa. Mas não só da imprensa, eu tô só fazendo a minha culpa. Porque teve muita sonora de dirigente falando isso, e ele. A entrevista inicial dele, a primeira de apresentação... Na minha opinião, ele cometeu assim, eu falei isso até pro assessor dele, erros absurdos. Então, pro cara chegar... Ele chamou uma responsabilidade. Pro cara chegar e tirar ali sim a gente tá falando de... Não quero Jadson, não quero Ralf, exato, meu estilo é rock and roll, eu gosto de fazer o outro sofrer. Então assim, ele chegou chegando. Ali é uma confiança. Não, talvez foi até uma falta de conhecimento dele do próprio time que ele ia dirigir, sabe? Porque é aquilo que a gente falou, talvez falte repertório mesmo, quando ele chegou no campo e falou,
E agora? Mas aí Entendeu? o problema foi ele chegou falando, pondo na ele mesa, ele velho. foi colocado num pedestal, né? E chegou A pra diferença você dele, tirar um a Ralf diferença- do time. Até mantendo o que eu não entendo também agora tecnicamente. Você tira o Ralf e mantém um Richard no Gabriel. elenco. Gabriel, Não faz sentido. que era a né? reserva do A Ralf. diferença Exato. dele, brutal, pro Fernando Diniz, que o Salazar citou aqui, é na questão assim, o Fernando Diniz, quando se contrata o Fernando Diniz, está contratando uma ideia de jogo que você sabe que ele tem. O Corinthians achou que estava fazendo isso. Isso. O Corinthians achou isso, contratou o cara, só que o Thiago não tem uma ideia de jogo como o Diniz tem. O Diniz tem uma ideia de jogo. Ele é meio louco, né? Eu O até Diniz acho que ele tem. louco. Eu mas até acho que ele tem, só que ele não teve eu acho que ele tem pulso para manter. Não, ele tem um projeto de ideia na cabeça dele. Então, assim, ele tem uma. Sabe? Ele... Não, você vai ter que falar a frase do Chapolin. Não, de não novo. vou. Quem quiser ver lá o último episódio 6. podcast, Quem ele- quiser ver o episódio 6 que a gente. E o- Eu vou falar. Só pra fechar, e o Diniz assumiu o São Paulo antes de enfrentar o Flamengo no Maracanã, né? Acho que E conseguiu, e isso. fez exatamente o que Ele você foi falou. Aí ele consegue um 0x0, sai de lá elogiado. pô, E abriu mão das suas convicções nesse jogo. Não, obviamente, não tinha obviamente, outra opção, né? Vamos falar a verdade. Eu acho que esse é muito mais o lado emocional da questão, né? Eu falo, ó, eu cheguei e vamos junto nessa batalha aí. Exato. Vamos enfrentar o melhor Mas time é o que do você campeonato. falou, Tomás. É um técnico que se envolve mais com o time. o Você cara- vê o Diniz lá completamente maluco na beira do campo, nos treinos também. Naquele primeiro treino que a gente fez do Diniz já no ano passado, em setembro do ano passado, a primeira semana dele, a gente fez até uma matéria aqui pro especial, pro Gazeta Esportiva, pro Mesa Redonda. É um cara totalmente diferente, dito pelos jogadores até, né? Sim, Todos que sim. trabalharam com ele, inclusive o Camacho que tá no Corinthians, enfim. Agora, Mas- chega sem o repertório de resultados do Thiago Nunes, né? Isso também, Às vezes eu fico o me cara que perguntando, ainda Jonas. não conquistou muito, É. o Diniz, apesar desse desempenho sempre que encantador e Sim. em termos de resultado, pô, fechou com o São Paulo, bora, vamos assumir contra o Flamengo. Mas o eu cara vou dizer tá pra correndo você, atrás ainda de se o resultado. Fernando Diniz tivesse sido contratado pelo Corinthians, teria aguentado até agora? Jogando a mesma coisa que ele tá Eu jogando acho no que ele São não Paulo. teria aberto mão Não dá- da convicção sabe? dele. Ele não ia ter mudado. Essa diferença do Corinthians antes e pós-pandemia, na minha opinião, não teria acontecido. Não estou falando que ia dar certo. Mas assim, Porque ela mas não é teria a mesma acontecido. coisa que o Thiago Nunes fez? Ele quis manter a filosofia dele, só que Mas no ele time que não dava. Não, mas ele não manteve. Não manteve, é foda. Não manteve. manteve. Mas ele não manteve, velho. É. Ele não Gravo, manteve. gravo. Mas sair. agora... isso aqui nós vamos usar hoje no programa. Mas ele agora, não sem o manteve. Thiago Nunes, o Coelho é o cara? Ou vocês acham que não? Eu posso começar? Vai lá. Os dois, Eu todo mundo acho quase, que- quase Só escondendo pela, embaixo cara, da mesa. só pela cara dele já sei qual que é a Cara, resposta. eu acho que sim, cara. É um treinador que conhece o clube. É uma temporada muito complicada. Você tem, em 3, 4 meses, 35 jogos aí pela frente. Que são os 2 da Copa do Brasil e os restantes aí do Brasileiro. E eu acho que é um cara que conhece o clube. Você não vai trazer ninguém até o final do mandato do Andrés, que é em dezembro. Corinthians tudo pode acontecer. né? Eu acho que dificilmente você vai conseguir, pra falar. Talvez o Dorival, que aceitou fazer isso no Flamengo em 2018, não sei se o pessoal lembra. Falei com o Dorival, disse que não vai rolar. Eu acho que o Coelho é um cara que conhece. Assim, eu acho uma temporada muito perigosa pro Corinthians. Mas, Tomás, só uma coisa. Eu acho que o próximo treinador vai ser contratado até fevereiro. Possível. Porque, independente da eleição, tem que terminar o campeonato. A não ser que o Coelho, em meio de uma série de bons resultados e tudo mais, eu acho que realmente está se apostando no fato do cara conhecer o clube, Sim. o cara conhecer o Corinthians. E quando eu falo que eu gosto do envolvimento do Diniz, por exemplo, não é que eu acho que isso é tudo, né? Eu acho que também é parte. Obviamente, o cara ser preparado taticamente faz muito parte. Eu acho que o cara ser preparado emocionalmente, se envolver, também faz parte do jogo. Acho que o Coelho, ele faz ali o certinho ali na caixa do preparado emocionalmente. O cara conhece o Corinthians, está há muito tempo no clube e tudo mais. Agora, tem que ver se ele vai ter o repertório tático ali para fazer esse time do Corinthians encaixar e jogar. Eu acho até que nesse sentido, o Coelho não estou falando que ele é um treinador de transição, hein? Não me entendam mal. Acho que o Coelho pode se consolidar como um grande técnico. Acho que ele tem até uma bagagem legal na base e tal. Torço por ele aí. Mas ele é um cara que foi interessante para a transição, né? Antes da chegada do Thiago Nunes, porque ali no dia a dia no CT Joaquim Grava, visivelmente o estilo dos treinamentos já mudou. Treinos mais curtos, mais intensos. O treino do Coelho é pesado. Então tem a ver já com esse futebol, entre aspas, um pouco mais moderno, de você apostar na intensidade e colocar isso dentro de campo. Eu até brincava, é uma boa transição para a chegada do Thiago Nunes, pelo que a gente via do Atlético Paranaense. E agora não deixa de ser uma boa transição pós-Thiago Nunes. Se você volta a trazer um cara que
que feche a casinha, que mude drasticamente. Às vezes dá certo, ainda mais um time que conhece bem esse estilo de jogo. Mas o Coelho é uma boa transição. E pela escalação do time ontem contra o Fluminense, tudo bem que ele trocou ali com 15 minutos, ele fez uma troca. Na minha opinião, ele errou a escalação. Enfim, eu acho que ele é um cara... errou a substituição. Ele é um cara mais reativo, né? Ele é um cara daquele Corinthians, né, de antes. Ou né, talvez ele respeite o elenco que ele tem. É isso. É isso que eu acho tá que falando. Eu acho que pro clube é bom ter um Coelho. É isso que o Tomás falou. Você tá numa bucha dessa, mandou o técnico embora, você vai procurar outro nesse meio tempo. Você tem um cara da casa que tem um bom relacionamento com o elenco, já foi jogador, criado, conhece o clube. Eu acho que para segurar a onda ali um tempo é uma boa. O Coelho, isso é uma informação, ele tem a pretensão, ele quer ser técnico do Corinthians profissional, ele quer ser o técnico. Só que hoje, eu não acho que ele está preparado para isso. Não vejo Coelho ainda... Você não achava nem que o Thiago estava? Não, mas o Thiago... Corinthians. Mas eu acho que valia uma aposta. Eu contrataria ele lá em janeiro. Mas... e o Coelho, eu sinto que ele não está preparado ainda. Eu demitiria em fevereiro. Mentira. Eu até acho que o Coelho tinha que ser o auxiliar imediato, assim, mas ficar umas 2, 3 temporadas como auxiliar imediato ali, para quem sabe no futuro ser o sucessor. O Coelho até ficou bravo, né, com o Thiago Nunes. Lembra daquilo? Porque ele tem essa pretensão, ele quer ser o técnico, cara. Essa é a questão. E eu não acho que ele está preparado. A informação que eu tenho no Corinthians é o seguinte, que o time... De fato, o clube está atrás de um treinador. Tá? Pode até ser que, né, esse podcast, como é semanal, contrate um nesse meio tempo. E o clube quer um treinador. Para o Coelho ficar, aí é o que o Tomás falou. Ele tem que dar resultado de imediato, mas é de imediato. Se ele começar a emplacar, cara, resultado, vai ficar difícil. E aí o Andrés vai falar, eu vou embora em dezembro, para que eu vou contratar um treinador? Deixa para o próximo. Aí faz sentido. Se você for analisar a continuidade... A situação é mais ou menos essa. Se você for analisar a continuidade da diretoria com o Duílio, que possivelmente ele que vai ser eleito, né, em novembro, o novo presidente... A tendência é que sim, né? A tendência. Vamos fazer um exercício aqui. Se for contratado agora, ele já sabe que o próximo presidente, que vai ser o Duílio, vai manter, entre aspas, vai manter ele para a próxima temporada. Porque o cara, você acha que ele não contrataria? Sei se dá para cravar isso. Será? O Andrés contrata chega o Duílio e derruba? não. Isso. Se contratar antes. Se contratar agora. Você falou que o Coelho ficar com o Duílio. Não. Contratar um técnico. Vamos jogar um nome aqui. Vamos jogar um nome. Felipão. Felipão contratado semana que vem. Aí com o Andrés, o Duílio mantém. É da situação, de qualquer forma, entendeu? E aí acabou a era mudança de filosofia? É isso? Não sei se... Agora realmente, eu não sei. Eu não tenho informação do que eles querem. Eu acho que eles não sabem o que eles querem. Esse é o ponto. O São Paulo, nos últimos anos, mudou de Osório para Balsa. Você quer uma mudança mais... Não sei se foi... cara, mas eu acho... O Corinthians, vocês lembram? O Corinthians contratou o Jair Ventura, falando que era uma mudança, era um treinador ofensivo. Lembra disso? Isso é um absurdo. Mas aí eu acho que tem a questão também da escassez do mercado, né? Sim. Você manda um técnico hoje embora, quando alguém fala assim, você contrataria quem, bicho? Principalmente quando você reduz ao futebol brasileiro só, né? Que foi o que o Andrés fez. Eu não vou trazer técnico estrangeiro. Quando você reduz, realmente não... Isso eu cheguei a perguntar pro Andrés. E ele falou assim, nada está descartado. Falou pra mim isso no WhatsApp. Nem Rogério Ceni, ele disse. Nada está descartado. Então, assim, o treinador estrangeiro, eu senti que, assim, ele não curte, mas... Se não tiver outro jeito, aparecer e a diretoria quiser, blá, 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 o cara contrata, entendeu? Assim como ele curte o Rogério Ceni, mas pelo que me falaram, o clube já chegou nele, os caras falaram, não tem a menor possibilidade. Por exemplo, o Aguirre pra mim não é um estrangeiro, apesar de ser uruguaio. Ele é um cara que conhece o Brasil, já treinou vários clubes no Brasil, fala português. Conhece então o campeonato. Ele não tem o estereótipo do estrangeiro, apesar de não ser brasileiro. Tem mais experiência no futebol local do que o próprio Thiago Nunes. Cara que... Né? Enfim, acho que tem estrangeiros e estrangeiras, assim, pra deixar na mesa. Agora não, a gente não pode deixar de falar aqui daquela... O que você pode chamar do que aconteceu ontem lá? Fala, você que estava lá. Como é que você resumiria em uma palavra? Tem perguntas aqui nos bastidores, que eu não vou citar nome, perguntaram se você levou algum tapa na orelha ontem. Não levei, cara. Eu fui ali só no olho peixe, outro no gato, movimentação ali ao lado, encosta, andava, corria. Não vou falar quem comendo essa pergunta. Eu só dei, graças a Deus, do microfone sem fio, velho. Porque foi uma coincidência. Se tivesse fio, eu ia cair, sei lá o que aconteceu. Não, vamos falar um pouquinho disso que aconteceu ontem. Primeiro com o Salazar, que ele estava lá, depois a gente fala um pouquinho da nossa opinião aqui sobre o que aconteceu. Depois tem uma pergunta para vocês sobre isso. Cara, a primeira coisa, assim, é bom deixar claro que algumas pessoas acabam fazendo alguns comentários que levam a interpretações equivocadas nas redes sociais. É muito estranho, hein?
o jornalista sabia e o clube foi pego de surpresa. Assim, ó, faça-me um favor. Então é o seguinte, ó, a pauta foi marcada na quinta-feira, me ligaram, falaram assim, ó, você vai fazer lá o aeroporto porque é o horário que coincide com o programa do Mesa Redonda. O programa é naquele horário, entrar ao vivo, então vamos fazer o desembarque. Se não fosse o Mesa Redonda, provavelmente a gente nem iria. E se o Corinthians tivesse ganhado do Fluminense, provavelmente não ia ter nada. Eu ia estar lá mostrando que foi tudo bem e tal. Numa semana de protesto na Arena quinta, sexta no Parque São Jorge. Exato. Então é uma coisa que, né? Exato. Então assim, só para deixar isso claro para alguns cidadãos aí. E lá, rapidinho, o que aconteceu lá? Quando a gente chegou, não tinha ninguém e tal, aquela coisa. Próximo do horário do desembarque, que era 22 horas, eu comecei a identificar um torcedor aqui, um ali, um torcedor aqui. Quando chegou assim, coisa de 10 minutos antes do time chegar, chegou um grupo. E aí nesse grupo, eu cheguei perto do grupo, fui trocar uma ideia, porque a gente sempre bom conversar antes, principalmente porque vai filmar. E quando eu cheguei perto, o Digão estava lá, o presidente da Gaviões. Né? Já fiz matéria com ele, falei, e aí, Digão, beleza? Então, e aí falei para ele, cara, ó, vou entrar ao vivo, vou filmar, vamos mostrar, tá? Ele falou, não, tudo bem e tal. E eu falei, ó, se você quer dar uma entrevista, relatar qual que é o incômodo, qual que é o protesto, vocês vieram aqui contra a diretoria, o jogador, o que é e tal. E ele falou, não, ó, deixa, a gente vai conversar aqui, depois a gente conversa lá e tal. Tudo bem. E aí, meu amigo, quando começou, o time chegou, ele ficou uns 20 minutos lá, parado. E eu falava com segurança, mas não tá aí, os caras estão aí, mas eles estão vendo como que vai trazer. Um segurança falou para mim assim, cara, eu falei outro dia pros caras que, era melhor ter feito o negócio para ir por trás lá, a gente já fez isso, exato, tal. E eu falei, mas agora dá tempo? Ele, não, agora já era. Agora nem tem mais funcionário lá, agora vai ter que passar por aqui. E o que ficou claro para mim? O Corinthians não tinha o número de segurança suficientes, entendeu? Então, assim, os caras ralaram. Eu vi coisas assim, fora dos jogadores, de torcida com segurança, que o bicho pegou mesmo. Eu vi soco na cara, a coisa... Então assim, e depois que aconteceu, foi tudo muito forte, todo mundo viu as imagens. Lá a coisa foi bem impactante. Eu já cobri alguns protestos e assim, sempre aquela coisa de musiquinha. Não teve musiquinha. Sabe a musiquinha de protesto? Não teve musiquinha. A abordagem direta, né? Aquela musiquinha, muito respeito com a camisa do Coringão. Não teve. Foi intimidação mesmo, intimidação. E até depois, conversando com alguns membros da Gaviões, o que você achou? Eu falei, dos protestos que eu cobri, talvez esse tenha sido mais incisivo. Acho que vocês subiram o tom, a coisa... Não, mas nós não agredimos ninguém. Eu ainda falei, isso aí vai... O que você considera agressão? Soco na cara é uma agressão? Então, realmente, não teve agressão. Mas se eu chegar te peitando, te empurrando com o dedo no teu olho, empurrando tua... Sabe, assim... Sem máscara no meio de uma pandemia. Foi assim, a coisa foi bem ostensiva mesmo, assim, foi bem séria, bem firme. Senti que ninguém estava preparado. Hoje, nós estamos gravando no dia seguinte disso aqui, eu já falei com membros da diretoria e da comissão técnica, assim, os caras estão, assim, inconformados, putos da vida, mas também tem muita gente puta com o clube, de ter permitido isso que aconteceu. Inclusive, um jogador mandou mensagem para mim, falando, eu tô puto. Eu falei, com a torcida ou com o clube? Ele falou, com os dois. Não tem como. Então, assim, a coisa foi... A gente já viu vários protestos no Corinthians, inclusive aquele bem famoso da época do Edilson, do Vampeta, que culminou na saída deles, né? E foi uma coisa até parecida com essa aí, de empurrar, de chegar, botar o dedo na cara. Eu queria saber o que vocês acham. Aí já emendo uma pergunta para vocês falarem depois do comentário de vocês. Adianta? Então, cara, eu achei bem forte também o protesto ontem. Desde que eu comecei a cobrir o Corinthians, teve um só que eu achei maior, que foi a invasão do CT em 2014. Depois que o Corinthians tomou 5 do Santos. Eu também acho, mas esse eu não cobri. Esse foi assustador porque foi uma invasão do local, teoricamente, que ninguém entra, né? Que é o CT, né? E foi, sei lá... Enfim, eu acho que é uma discussão vai muito além você acha válido o protesto ou não. Acho que é uma vazão aí dos caras pra, sei lá... Quem canta é sangue no olho, tapa na orelha, não é uma pessoa muito, assim, datada a resolver a coisa na conversa, né? É um outro tipo de... eu acho que não muda, acho que é difícil. Acho que você pode amedrontar o jogador. E tem pessoas que respondem no medo e tem pessoas que não respondem no medo. Depende do individual. Acho que, por exemplo, o Ederson, que foi o primeiro ali. Aliás, os caras colocarem o Ederson na frente foi... ali eu achei até um erro, assim, outra coisa que eu percebi.
Você percebe nas imagens um momento que a coisa vai lá para trás, se espalha, assim, a confusão se espalha. Eu achei isso um erro de estratégia. Muito. Era melhor ter juntado o grupo e falar assim, ó, nós, seguranças aqui, nós vamos fazer um cordão, vamos segurar a onda e vocês saem todos juntos. Porque na hora que espalhou, era a segurança que corria para lá, aí ele olhava para cá e tinha deixado 2 jogadores. Os jogadores que correram, Cantilho correu, Arauz correu, tá? Cantilho deu um pique, velho. O momento da corrida deles é o momento que eles se veem sem proteção. Porque aí eles estavam aqui no bolo. De repente, fomos pra cá, pra lá. Sabe quando o cara olhou e falou assim... E a porta tava ali, a porta do busão tava ali. O cara viu assim, aí ele olha, vê aqueles torcedores vindo, o cara falou, eu vou me mandar. Então assim, o cara correu porque ele viu que, agora sou eu sozinho aqui. Então assim, eu achei um erro, porque... E aí o Ederson saiu logo na... O Gil saiu muito tempo depois. Tanto eu achei até que tivesse acabado. Eu falei, acho que estão todos lá, daqui a pouco vem o Gil. Os caras se espalharam nitidamente, demais, ele estava muito incomodado. Eu acho que ele queria ter parado para falar. A impressão que eu tenho é que tem um cara de segurança... Não, ele parou. Antes de chegar no ônibus, lá na porta ainda, os caras chegaram nele, uns 4 só assim. Ele parou, literalmente. Ele e o Walter. O Walter parou, isso eu vi Eles também. pararam... E ficaram ali dialogando, mas você vê, pelo gestual, que não era um diálogo. Sim. Os caras estavam... E aí depois ele vem. Aí quando ele se aproxima, vem mais gente e tal. E assim, o Cássio, você vê o Cássio passando daquele jeito, eu senti o Cássio constrangido. Como quem não acredita que eu tô passando por isso. Tava o Cássio e o Jô juntos, né? Eu senti o Gil puto. Eu senti o Gil puto da vida. Ele tava bem incomodado mesmo. Ele andando, o segurança, vai Gil! E ele, não, mas eu olhava pro torcedor e respondia, cara, sabe assim? Tentava falar, pô, não sei o que ele tava falando porque não dá pra ouvir, mas você vê que ele queria argumentar. Eu acho que é o direito do jogador que tá se sentindo... Eu acho até que o torcedor nessa hora quando o cara respeita. Existe uma relação de desumanização total, né? O cara é um cara que tá ali jogando, você não pode encostar nele, ele ganha milhões e tal, e a torcida tá cada vez afastada. Quando ele vai falar, ele acha que ele tá falando com o mesmo boneco que ele tá torcendo ali. Exato. Aí o cara responde de volta, aí... não é bem assim. Vamos eu acho que essa seria a reação. Eu entendo, pô, tem uma multidão na sua frente, eu provavelmente correria. Agora mas os mais jovens... Nossa, os mais jovens, a cara de Lucas espanto, né? Piton, Arauz... O Ronald, coitado, primeiro jogo no profissional. O cara deu uma intimidada no Michel Macedo ali. Mano. Rapaz. Aí eu pensei até que ali, ele veio num apetite que eu falei, agora... E ali o Michel, ele nem olhou pro lado, né? Eu acho até arriscado você não olhar. Pra saber. Mas assim, você vê o Michel segurando. Mas o Michel, eu ainda vi ele assim, compenetrado, como quem diz, vou tomar a pressão, não vou falar nada e vou entrar. Agora eu vi uma molecada assim, assustada, cabeça baixa olhando e tudo juntinho, entrando assim e tal. E eu falei assim, pra mim é o que o Tomás falou aqui, cara. Cada um reage de uma maneira. Pode ser que tenha jogador que amanhã corra. E pode ser que tenha jogador que amanhã, meu amigo, trema pra correr. Eu acho que pra esse grupo, eu acho que para esse grupo do Corinthians, tirando 3 ou 4 jogadores ali que estão acostumados, não com pressão, pressão desse tipo, acostumados com pressão de jogar num clube grande. Não resolve, cara. Não resolve. O Corinthians joga com muita molecada nova ali, tem Piton... tem o Cantillo, ficou claro que ele não está acostumado com isso. Bruno Mendes entrou ontem. Eu acho que não resolve nunca isso aí. Sabe? Então... eu acho lamentável. Aliás, no contexto de uma pandemia, né? Você gerando aglomeração, o pessoal sem máscara, falando com o dedo na cara, gritando. Aquilo ali é um absurdo. Aquilo ali é um verdadeiro absurdo. Tinha que ter intervenção policial ali. Mas tinha assim, cara, tinha pouco de tudo. Tinha pouco segurança da GRU lá, né? E tinha segurança paisana também, não tinha? E tinha pouco policial também. Tinha polícia. Já me falou, não tinha PM, tinha, mas tinha 3, 4. Então tinha a segurança do aeroporto, tinha segurança do aeroporto. Tinha, meio que juntou eles, os 3 se juntaram e formaram uma equipe de segurança. E não deu conta. A hora que espalhou, meu amigo... Tumultuou ainda mais, até o famoso rir para não chorar, né? A piada que a gente fez ontem na redação, vendo o excelente trabalho de vocês ao vivo no Mesa Redonda. E o Márcio, nosso cinegrafista... Márcio Rafa deu um Estevam, show. né? Márcio, ele corria, não sei como ele não cai. Teve 2 vezes lá que eu precisei até segurar ele, assim, porque ele subia nas coisas assim. O Márcio deu um show. Mano. Mas ainda bem que foi o Márcio, né? Imagina se fossem uns outros cinegrafistas aí, né? Olha o tamanho do Didi ali, ó. Aparece. Então assim a gente encerra o podcast. O Baiano já tirou o rank. A transmissão do YouTube acaba agora, né? O único que assumiu a bronca foi o Urandi. Ele falou, não, cara, verdade. Mas só pra... A brincadeira na redação dentro do quadro, na minha opinião, trágico e péssimo,
O Fagner deve estar falando, ainda bem que eu coloquei a mão na bola lá contra o Palmeiras, o Avelar, ainda bem que eu dei aquela entrada. E o Thiago Nunes, pô, até que não é tão ruim. Mas eu acho que tem que tomar cuidado com essa questão de fugir das circunstâncias. Eu tenho que tomar cuidado, porque vamos falar que eu sou a favor do que fizeram. Não é que eu sou a favor do que fizeram, mas eu acho que a gente também tem que trabalhar muito com a realidade, do que mundo a gente vive. Exato. Entendeu? Então, assim, isso não é peculiaridade do Corinthians nem do Brasil. Isso acontece em vários lugares do mundo, inclusive países civilizados. Isso acontece no futebol. E às vezes até em outros esportes. É que no futebol a gente acompanha mais, é mais incisivo. E também acho difícil a gente acreditar que esse tipo de torcedor vai ter essa consciência de... Mas a atitude errada de qualquer forma. Desculpa, mas agora a Gaviões da Fiel é uma torcida que tem se manifestado de maneira muito coerente em relação ao combate ao novo coronavírus. Sim, eles nesse dia eles... Inclusive manifestações políticas aqui na Avenida Paulista. Sim. Então isso vai na contramão do que eles mesmos... Então, eu faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Exato, é isso, mais ou menos isso. É a partir desse ponto que eu faço a minha crítica de que estamos numa pandemia. Claro, existe a realidade do futebol. E ali todos estavam de máscara. É que na hora da confusão... Aí arrancou a máscara e vamos cuspir na cara do jogador lá. É complicado. A realidade do futebol hoje é o futebol sem público. Claro. Exato. Vamos fazer uma cobrança? Vamos fazer uma cobrança de um jeito adaptado dentro do novo normal. Agora, não pode. Esse é o ponto que eu queria levantar, assim. Isso já aconteceu várias vezes na história do Corinthians, assim. Mas a torcida, por mais que se fale, sempre foi uma torcida que protestava, mas que na hora do jogo ia lá bancar os caras jogando os 90 minutos. Isso não vai acontecer. Não tem torcida. E você não vai conseguir compensar, você não vai conseguir demonstrar que, a gente te xingou, mas a gente tá aqui porque a gente quer ganhar, não é porque a gente queria só apavorar. Então, acho que esse é um ponto que eu quero ver, assim. Você vai tomar apavoro no aeroporto, vai entrar em campo, não vai ter ninguém. E o Digão deixou claro, isso que não vai ser o último não, né? Nós vamos bater nessa tecla aí toda vez. A partir de agora vai ser assim. Até a gente ter uma mudança de postura. A declaração dele é essa. Vai ser assim até uma mudança de postura. E aí, aquilo que o Jonas falou, a imprensa nessa hora tem que tomar alguns cuidados. O Tomás também citou isso no começo. Quando a gente fala assim, perdeu o grupo, cara, o grupo são 30 caras. Perder o grupo, eu acho que acontece em alguns casos. Olha o Sampaoli, pelo que a gente tem de notícia lá na Copa do Mundo com a Argentina. O Carille, agora na última passagem, realmente eu tinha relatos de muita gente incomodada e tal. Mas falar que o Thiago Nunes perdeu o grupo é complicado. Você vai ter uns insatisfeitos, mas você vai ter muita gente que assim, olha, eu posso gostar ou não gostar, mas beleza, vou fazer o meu, vou jogar, vou correr e tal. Então, quando sai uma notícia de que, perdeu o grupo, então vamos demitir. Você está generalizando demais. Não, o que acontece? Você tem que tomar cuidado, porque ontem, quando eu questionei o presidente da Gaviões, ele e os outros membros ali, eles falavam assim, o que é? Os caras estão escolhendo o treinador, qual que é o próximo? É nesse ponto que eu ia entrar agora. Isso é claramente a influência do que eles estão lendo, ouvindo, vendo, né? Por isso que a gente tem que tomar alguns cuidados quando a gente vai... foi demitido por quê? É importante, eu acho, dar essa explicação que a gente deu aqui. Porque se a gente simplesmente chegar e falar assim, não, o grupo que derrubou ele. Sim. Mandou embora, o Andrés mandou embora porque ele ligou lá e os caras falaram, não, com ele a gente não trabalha. O cara vai repercutir. Se você passar essa sensação, acontece o que aconteceu. O que derrubou o Thiago Nunes foram os resultados. E como na maioria das quedas dos treinadores, são os resultados ruins que fazem com que eles caem. Eu vou juntar algumas coisas aqui que a gente falou, inclusive isso que o Salazar falou agora. Um dos membros da Gaviões falou exatamente isso, que os caras, deu a impressão, né? Ele quis dizer que assim, os caras estão escolhendo o chefe. Exato. Então, sempre não tá bom. Então, o que eles querem? Até chamou lá os jogadores de vagabundos. O problema do Corinthians é o que agora? E junto àquela coisa que a gente estava falando bem no começo, que você falou do elenco ruim. O que é? É técnico? É diretoria? É jogador? É tudo junto? O que você acha que é o principal problema hoje do Corinthians? Meu como é muito simples, eu vou falar primeiro. Para mim, o time do Corinthians tem um elenco bem limitado, um elenco bem modesto. Eu não acho tão ruim quanto falam, mas eu também não acho tão bom como alguns dirigentes acham que é. Eu acho que tem um elenco bem modesto e é um time mal treinado. Ponto. Para mim é isso. E tá mal preparado fisicamente, pra mim também tá bem evidente. O Corinthians cansa muito no segundo tempo. Eu acho que o Corinthians, assim, eu concordo, é um time que tem as suas limitações, mas ele não tá muito... Eu não acho o elenco do Corinthians pior que o de São Paulo, por exemplo, pior que o do Santos. Acho que... Você acha que é no mesmo nível? Mesmo nível. Acho que tá todo mundo ali num nível razoavelmente semelhante. Eu acho que o Corinthians tem bola pra ser um time competitivo.
Não vai ser campeão com esse time aí, com certeza, mas tem um time para ser competitivo, para brigar com os de cima, para ganhar dos de baixo, que é o que tem que acontecer. Eu acho que o Corinthians não está sendo competitivo nesse momento. Assim, é um time que é muito fácil jogar com o Corinthians. Todo mundo joga bem com o Corinthians. Todo mundo é perigoso. Todo time. O Corinthians só não sofreu gol em um jogo no Brasileiro, que foi o jogo do Grêmio, lá que o Diego Souza perdeu o pênalti. Mas então, é o preço da transição, né? De estilo, você não acha? Assim, só que você tem... Na sua transição, você tem que ser um time mais perigoso do que o Corinthians é. Cara. Concordo. Não dá pra todo mundo... Todo mundo joga tranquilo. Concordo, não tô fazendo 1000 elogios à transição. Eu tô falando que se paga um preço por fazer uma transição de um time que há 10 anos jogava do mesmo jeito. Mas eu não acho que a competitividade é que no tem futebol relação brasileiro com isso. não tem espaço pra transição, cara. Esse é o problema. Não, eu acho que deveria existir, mas não foi existe. a escolha feita pelo Corinthians mas eu não acho elogiada, inclusive, por muita gente. Sim, mas eu não acho que a competitividade tem relação com isso. Eu acho que você pode sofrer taticamente por causa dessa transição sem deixar de ser competitivo. Mas aí no Paulistão ele volta da pandemia e formou um time competitivo. Você acha? Aí largou mão, Eu não acho. Chegou na final do Paulista aí perdeu nos pênaltis. Competição é o quê? Competição é equilíbrio, não foi equilibrado? Mas vamos combinar. Você tava jogando bonito ou não? Não, tudo bem, mas eu acho assim, a gente tem que levar as circunstâncias em consideração. Ele chegou na final do Paulista. Ele passou por 2 times quando teve um jogador a mais, uma circunstância importante, e foram 2 perus. Convenhamos, começou o jogo, Red Bull, peru. Mirassol foi 1-0 dentro de casa com o peru do goleiro. Então assim, eu não sei se ele teve o resultado, dá uma impressão de que ganhou do Palmeiras, o Cássio foi o melhor em campo. Aí teve gente que defendeu. Gabriel entrou no time parou de tomar gol. Cara, o Cássio foi o melhor jogador em campo. Então assim, tem algumas teses. Essa é uma que eu não concordo. Mas então o Carille em 2018 ganhou o Paulistão com futebol igual ou pior ao do Corinthians aí é que tá. O futebol não era tão bom. É isso que eu tô querendo dizer. E era mas o Corinthians era extremamente competitivo. Jair Ventura, vice-campeão da Copa do Brasil. Mas não se propunha a fazer uma transição. Então, tudo bem, mas eu acho que você não precisa... Quer ver um exemplo? Foi uma escolha, uma escolha do Corinthians. Você lembra quando o Parreira assumiu o Corinthians? Era um estilo totalmente diferente, mas totalmente diferente. O Corinthians acho que nunca tinha jogado daquele jeito. Até o Parreira deu entrevista, os caras falando, lembra até o do Juca Kfouri falando assim, o torcedor do Corinthians não vai ter paciência para um time jogar desse jeito. Ele falou, não, o torcedor vai ter que aprender a ter paciência. E, cara, Mas era um time com a diferença do elenco. O que eu quero dizer é que ali foi uma transição drástica de estilos e o time não deixou de ser competitivo. Por isso que eu acho que não tem relação. Essa mudança de. O que eu quero dizer é o seguinte: quando você vai fazer a transição. Ser competitivo não tem relação com o elenco, porque o de 2018, que quase caiu, foi competitivo. Mas o elenco era melhor. 2018? Do que esse? O de segundo semestre eu acho muito. Acho que o elenco do segundo semestre de 2018 do Corinthians era muito fraco. Só que ele era competitivo. Então, era difícil jogar com o Corinthians. Lembra que o Corinthians. Era difícil ver jogo do Era muito 0x0, 1x0. Então, assim, essa relação de troca de estilos com competitividade, pra mim, são totalmente distintas. Você tem como sofrer trocando um estilo, apanhando, tomando mas sendo competitivo. O exemplo é o comecinho do Thiago Nunes. O time não estava entregando resultado, mas em campo o time era competitivo. Ele tropeçava com o Santo André. Mas, ele fez um gol no final, aquela coisa, a chuva, o Corinthians pressionando. Aí fala, putz, empatou de novo, agora com o Santo André, dentro de casa. O resultado é péssimo e tal. Mas aí é o preço da transição, o time está mudando, mas o time está sendo competitivo. O problema é que agora o time não está sendo competitivo. E nem mais tentando jogar bonito. Agora, mesmo jogando com 3 volantes atrás, nem assim o time é competitivo. Assim, eu acho que eu entendo quando, por exemplo, o São Paulo no passado, ele tomou 5 lá do Ituano. Foi um jogo que desencaixou total. Um jogo que no nada deu certo. Só que no jogo antes e no jogo depois, deu certo, entendeu? Então, o Corinthians era uma sequência de jogos em que nada encaixava. O Corinthians era facilmente dominado dentro de casa, tinha que dar graças a Deus que o pessoal tinha medo de jogar na arena e fazer gol, aparentemente. Contra o Botafogo, nossa, o Corinthians não viu a cor da bola. Dentro de casa o Botafogo jogando fácil, só que o Botafogo parecia que tinha tava preso na hora de chutar pro gol. Caramba, vou fazer um gol no Corinthians aqui. Então, acho que falta muito competitivo. Concordo com você que no Paulista foi competitivo, jogou contra o Red Bull Bragantino e praticamente não sofreu, fez 2x0. Foi competitivo. Ganhou 1x0 do Mirassol também, tudo bem, teve um cara expulso, o gol do meio da rua, mas também não sofreu. Se você chegar numa Foi final jogo de tranquilo. Paulista... O que é sofrer? Sofrer é o Cássio trabalhar muito? Se você chegar... Contra esses times não... Convenhamos, o Corinthians praticamente não assustou o Mirassol. Fez um gol num frango e com um jogador a mais. Sim. Pra mim isso é um sofrimento.
Não, mas o Corinthians não sofreu na Mas, defesa, O Corinthians entendeu? precisou de muita circunstância peculiar para ganhar de 1-0 do Mirassol dentro de casa. O São Paulo perdeu pro Mirassol. Mas foi parte do futebol também. Mas do futebol, faz numa volta de parte, mas pandemia. pra mim aquilo é um sofrimento. Mas foi Sofreu competitivo. Mas contra o Mirassol. É Foi sofrendo pra competitivo. fazer o gol, pra ganhar. O Corinthians Sofreu não... pra passar pelo Mirassol. Isso é. Então, Mas assim, eu é acho uma que passa semifinal. a questão de ser competitivo ou não, ou ser reativo, ser numa fase de transição, passa muito pelo técnico oferece. O Coelho é o cara que ele tem um estilo totalmente diferente do Thiago Nunes. E ele vai oferecer uma proposta muito mais reativa para o time. Tá na cara isso pela escalação que ele fez ontem com 3 volantes, né, como diz o mestre. E aí o que acontece? 3 volantes. E aí eu acho assim, quando ele chega pro cara e fala o seguinte, nós vamos fechar a casinha primeiro para depois a gente abrir. Eu acho que é mais fácil pro jogador assimilar o negócio, entendeu? Tá, beleza. Tá. Porque defender é mais fácil que atacar. Tendo um dia de treino, né, e jogando fora de casa contra o Fluminense. Não, eu, e assim, eu acredito que o Coelho E tem que agora falar dos jogadores. vai ter uma... Contra o estilo Fluminense, mais- os caras... Era domínio de... Não tem nada a ver com o técnico isso. Até acho que é por isso que ele falou tanto da questão de resgatar a confiança. Eu acho que era isso que ele tava A se... confiança pesa. Porque, Nossa. cara, os caras não acertavam um passe daqui e ali. Sim, o Corinthians Parecia vive- o Jonas o Corinthians jogando. vive- velho. Inacreditável, velho. Começou. Não acertava um passe, De graça, domínio de de bola graça, e de- tal. Não, o Corinthians foi jantado nos primeiros 20 minutos ontem. O E eu, Corinthians não eu conseguia- acho o Fluminense ruim pra... Não, e assim, chegou a ficar 6-0 em finalizações, 80-20 em posse de bola. Em 15 minutos. Parecia que era o Corinthians contra o Barcelona do Guardiola do auge ali. Messi, Iniesta, Xavi. O Corinthians não conseguia jogar, O Corinthians cara. precisa agora de uma retomada de confiança, aquela coisa que acho que o Renato Gaúcho é um grande exemplo de pegar jogador desacreditado, puxar o cara e falar, ó, e trazer essa confiança de volta. E é o conceito do Isso. Mano, né? Se você tomar menos, não tomar gol, você tá mais perto de ganhar. Porque só precisa fazer um. Vamos- Mas se você toma O, gol todo Mano, jogo... o Mano ficou feliz lá, será? Ter acertado com o Bahia na quarta e o Thiago demitido na sexta? Será que ele ficou Eu não feliz? sei se o Andrés... Eu tenho uma Vendo esse informação de que o protesto, Andrés né, e eu o acho que Mano, sim. sei. Eu tenho uma informação de que o Mano e o Andrés não tem mais uma Ah, boa mas acho que relação. seria o nome pro Mas, Corinthians. ó, deixa eu te... Vamos, eu ia perguntar pra eles que técnico eles contratariam. Vamos fazer o contrário. Vocês contratariam o Rogério Ceni? Nunca. Não. Acho que o Rogério nem sei se viria pro Acho que o Corinthians. Rogério não aceitaria eu também. também. Não, assim, primeiro que eu não acho que o Rogério tenha um trabalho como treinador que o qualifique para assumir esse cargo. E se o Corinthians não precisou do goleiro Rogério Ceni, não vai ser do técnico Rogério Ceni que o Corinthians vai precisar. Eu acho, bem Essa por, foi eu acho boa. bem por aí também. Vocês contratariam o Felipão? Também, não. Não. Por quê? Talvez, se o Corinthians não precisou do Filipão no final da década de 90, começo dos anos 2000, Pelo mesmo motivo que não vai precisar em 2020, o Corinthians né? não precisa do Felipão, pelo mesmo motivo que o Palmeiras não precisava do Luxemburgo quando contratou o Luxemburgo. Também não, Jonas? Não. Abelão? Não. Assim, menos, não tem a parte emocional da questão, né? Mas também eu não acho que seja um cara pra resolver. Nós Tem vamos- uma informação, Nós- velho. nós- Com nós- essa, nós o vamos Abelão ficar- nunca vai treinar o Corinthians, por causa do que aconteceu em 2007. É. A informação que eu tenho é isso, nunca ele vai pisar lá dentro. Agora, quem vocês contratariam? Não tem, cara. Não tem ninguém. E aí? O mercado tá muito escasso. Ó, Roger Machado. Eu, hoje. É uma alternativa. O Dorival também não é uma alternativa ruim, cara, porque pela situação atual, né, pra fechar um trabalho. Mas assim, também não são certeza, né? Você não sabe se o cara vai chegar. Eu acho que de todos Não. esses eu mantenho o Coelho. O cara. Mano, pra Ah, não, mim, era uma sim, certeza. O Mano, você sabe exatamente o que ele vai oferecer no Corinthians. É isso. E você acha... Exato. Mas Você essa- sabe o que ele vai oferecer, mas você contrataria? Esse é o Eu ponto. contrataria o Mano. Você Acho lembra que de 2014? Lembro, o Corinthians foi quarto colocado Ah, foi, brasileiro. mas você... pelo amor de Deus, quem escuta isso... O Corinthians era medíocre, o time era medíocre. Mas era competitivo. Mas olha esse time que tá jogando. Conseguiu uma Corinthians. classificação, assim, sabe Deus como, porque um outro time perdeu na última rodada, que eu nem lembro quem foi. Não. Era pra ir direto, Eu mas acho Foi o Corinthians fez eliminado no na final. primeira fase do Campeonato O principal Paulista. Não, E foi problema. eliminado da Copa do Brasil de uma maneira vexatória. O principal também. problema da Eu, diretoria 2014 do hoje Mano, pra é mim. ter essa visão de contratar um técnico que caiba com o estilo de jogo dos jogadores. Não dá pra você pegar que a gente deu exemplo no começo, não dá pra você pegar o Thiago Nunes, o Miguel Ramírez, o Guardiola, o Klopp, pegar e falar, ô Everaldo, vem aqui. Não vai dar. O Everaldo não é o Salah. O Everaldo não é o até- Dembélé, o Ansu Fati, não é. Até um entendeu? ponto Então, assim, curioso, né? Entre muitas precipitações do Thiago Nunes em entrevista coletiva, na última dele, ou penúltima como técnico do Corinthians, ele fala, esse é um ano de transição e a gente vai ver quem pode ou não pode, né, se adaptar de fato ao estilo que o Corinthians está querendo ter aqui dentro. Então, passa, claro, pelo elenco, trouxeram um técnico que tem o estilo, mas com um elenco incompatível para isso. Agora, a pergunta que fica é, a gente volta a trazer um técnico que saiba lidar melhor com o estilo do elenco, ou a gente
tenta bancar uma transição, É abre mão hora o desse ano. técnico saber do teu técnico que sabe jogar dos dois jeitos. e o- Né? O ideal era isso. Não, mas Sim, eu acho que nesse momento... chegamos a um ponto até de desequilíbrio extremo no ou eu caso contrato do um Thiago. retranqueiro ou eu contrato um... No caso do pô, Thiago, sim, mas eu tem acho um que desequilíbrio por- da competitividade com a Sim. transição? Tem. Eu ainda manteria um pouco para ver mais um pouquinho, já que nós já estamos, né? Vamos ver até onde vai, um pouquinho. Até cair. E a diferença, a Mas diferença do trato, por exemplo, o Mano, a gente falou do Mano 2014. O Mano, ele chegou, ele espirrou um monte de gente do Corinthians. Era esse o trabalho dele, só que ele não fez igual o Thiago fez. Ah, não vai vir treinar, tchau. O Emerson jogou, aí ele começou a tirar o Emerson do time e tudo mais. Ficou putaço. Aí o Emerson foi emprestado ao Botafogo. O Douglas, ele deixou o Rodriguinho jogar um pouquinho lá, o Douglas saiu. E foi muito menos, não foi, Drástico, né? o Ralf não serve pra mim, o Traumático, Jadson não serve né? pra mim. É um conhecimento de clube muito... E ele fez, foi um ano de transição em 2014, que era do time que se falou, 2013 foi um marco. A gente achou que tava lá em cima, os caras não estavam mais correndo, o segundo turno foi ridículo. A gente fez... Acho que a gente fez 12 gols no segundo turno. Como é que pode jogar? Tinha o Corinthians jogar o segundo turno inteiro e fazer 12 gols. Ele espiou o Pato pro São Paulo, conseguiu trazer o Jadson, montou o time e pra mim foi quarto colocado no brasileiro. Não acho um trabalho ruim. Agora, Jogou, ganhou transição de grupo ou transição de estilo? Não, Nossa, eu acho o trabalho de 2014 horrível, horrível. Recuperou a competitividade, eu acho, do Corinthians. O Corinthians foi um time que ganhou do São Paulo na Arena, era aquele ano da Estrada Arena, ganhou os 2 jogos contra o Cruzeiro. Então era um time que nos jogos grandes teve aquele péssimo lá no Mineirão, que tomou 4-1 do Atlético Mineiro, um dos maiores vexames da história do clube. Mas foi um time que conseguiu marcar território ali, Vamos jogar assim, a gente consegue competir com os grandes, a gente precisa ganhar dos pequenos para ser campeão. E foi assim, o Tite chegou. O Tite, para mim, é um treinador bem melhor do que o Mano. Porque conseguiu colocar para jogar Jadson e Renato Augusto, por exemplo. Que o Mano disse que não daria para jogar. Que não daria para jogar. Então, assim, eu acho que essa é a diferença. Eu acho que o Tite é o top. Para mim, ele tá... Para mim, ele é o melhor treinador. Eu concordo com isso, mas eu acho que você não precisa ser o top para perceber que dá para jogar os dois juntos. Depende. Precisa ser um gênio para isso. Mas aí você não tá lendo no banco também, né, cara? Quando você chega chega lá no... Jadson e Renato quando você chega lá Augusto, no... você dá uma entrevista dizendo que não dá para os dois jogarem juntos. Mas assim... O técnico para mim que fala isso, para mim, não serve, velho. Com todo respeito. Às vezes ele tá mandando um recado. Cara, às vezes o próprio jogador chega pro cara e fala assim, mano, eu não consigo jogar com ele. Mas não aconteceu isso. Nunca aconteceu. Mas às vezes pode acontecer. Mas não aconteceu, não é o caso. Foi o Abel, se eu não me engano, também e Jadson não jogaram juntos. Não, foi o Muricy, que é um excelente treinador. Foi o Abel que falou. Não joga Arrascaeta. No São Paulo. O foi o Abel que falou, Everton Ribeiro e Arrascaeta não jogam juntos. Assim. Então, assim, com todo respeito, não dá. Pra mim é uma aberração. Uma aberração. O cara, o técnico desse tamanho, foi técnico de seleção brasileira. Eu não tô falando do técnico de seleção brasileira. Chega lá e fala, não dá pros dois jogarem juntos. Pô. Mas ele tem acerto também. Verdade tem que pegar que o Mano tem acerto. A verdade que eu acho que ele tem muito acerto na primeira passagem. A verdade é que ainda a gente vai fazer muitos podcasts aqui sobre o Corinthians, sobre técnicos que vão vir, técnicos que já foram. E o Corinthians vai continuar. Esse ano do Corinthians vai ser complicado. Como o Tomás falou no começo do podcast, esse ano aqui vai ser difícil. E tem que tomar cuidado com isso. Tem que tomar cuidado. Eu bato nessa tecla aqui sempre, em todo podcast que a gente fala de Corinthians, eu falo, o elenco é ruim. Tem peças ali que não podem jogar no Corinthians, não deveriam estar ali, mas estão e vambora. É isso que está aí, o Corinthians é isso. O próximo técnico tem que vir entender esse elenco. O negócio ruim. do elenco, eu acho que sempre a gente tem que se perguntar, é pior que o elenco do Fluminense? Não. Eu acho que o Corinthians tem um problema, ele tem pouco jogador para ganhar ponto. Eu acho, por exemplo, o elenco até um pouquinho melhor que o do Santos. Só que o Santos tem 2 pontas que vão ganhar muito ponto pro Santos. Agora, 11 contra 11, eu acho o Santos mais time que o Corinthians. Porque eles têm uma capacidade de ganhar o jogo. Você tem um Marinho de um lado, um Soteldo do outro. Muda muito. Você decide um jogo com esses caras. O Corinthians tem um cara assim que é o Jô. Só que o Jô ali joga numa posição que a bola tem que chegar nele. O Marinho vai buscar a bola. O Jô não. O Marinho pega uma bola na ponta, dribla 2, chuta. O Jô não. O Jô é um cara extremamente decisivo. Ele precisa de pouquíssimas finalizações para fazer um gol. Muitos jogos é um chute, um gol. Só que se a bola não chegar para ele, como foi agora contra o Fluminense, que a bola literalmente não chegou. A gente chega ao ponto, né, de você... a única forma do Corinthians, você ver o Corinthians fazendo gol é na bola parada com o Otero agora. Mas se você jogar todo jogo com 3 volantes, também a bola não vai chegar no jogo. É isso que eu bato nessa tecla. Em 2018, que a gente citou, o Corinthians também, pra mim, tinha um elenco bem fraco, assim, várias falhas, assim, desmanchou todo aquele time em 2017.
Mas o Jadson, mesmo fora de forma, ele ganhava pontos pro Foi Corinthians. o melhor jogador da Ele temporada. ele achava passes diferentes, ele batia falta. Então, você precisa muito desse jogador ali no meio campo ou na ponta que te ganhe pontos, assim. E o Corinthians hoje não tem. Eu acho que o Otero é um cara que vai ganhar pontos pro Corinthians. Mas vamos ver se só ele, Não pode jogar a Copa do Brasil. numa combinação com o jogo, vai ser o bastante para pelo menos o Corinthians passar tranquilo esse ano. É isso aí, pessoal. Vamos ver como é que vai ser essa repercussão do Corinthians aí com protesto, com o Coelho no cargo, até aonde a gente não sabe. Vocês acham que o Corinthians ganhou do Bahia? Pra quem ouviu o programa depois do jogo. Vamos deixar Vamos falar registrado aqui. Depois do jogo, vocês acham que o Corinthians ganhou do Bahia? Eu acho que ganhou. Eu acho que empatou com o gol do Rodriguinho, lei do ex. Lei do ex, ó. Lei do ex sempre vai E acontecer. aí, não tem Jonas, jeito. ganhou do Bahia? Em cenários conturbados, o bom e velho 0x0. Crítica pra Mas, todo mas mundo. sendo competitivo ou não competitivo? Não, tem Você ainda competitivo. você foi bonzinho na lei do ex, que tem o Cleison também no Bahia. Vou ter o Cleison também. 2x2 então, né? 2x2. Cleison e Rodriguinho. Pessoal, obrigado, Tomás. Obrigado Valeu, aí pela Vila. participação, Jornal. Valeu, Mais uma Vili, vez, tamo obrigado. junto. Valeu, pessoal. Ó, o Salazar. Olha, faltando Não, Salazar, cara. o cara tem uma paixão. Tomás não vai sair Traída. vivo daqui hoje. O Didi tá ali só esperando acabar ali. Ó. Ó, o Didio. Tamo junto, Didião. Ô, Didio, vem O cá, melhor Didio, vem cá, vem cá, câmera vem cá. do Brasil. Do Vou mostrar Brasil. o tamanho do Didio. Vem cá, Didio, aparece aqui, velho. Não, Ó, ele, ó, vai, o ele, Tomás. vai, ele vai aparecer ali, ó. Aparece ali, ó. Já tá aparecendo Ó o ali, ó. Tomás Olha lá, aí, olha lá, que cara. já tá aparecendo ali. Didio, dá uma soltada. Dá uma Didio. volta, Didi, dá uma volta. Didi. Tem que dar... É parceiro, Falou, é gente, parceiro. valeu, pessoal. Não, parceiro, obrigado, parceiro. valeu. Tchau, gente, um abraço, até mais, valeu. É parceiro.